nós vamos hoje então concluir a carta, essa pequena carta de Paulo aos Filipenses. Quem não teve a oportunidade de estar todos aqui, se você quiser, tiver paciência, de ouvir, estará lá todos no canal nosso no YouTube. Todas as pregações nossas gravadas são gravadas aqui, praticamente todas, principalmente essas das séries, estão lá no YouTube. Então você pode estar assistindo elas, cada uma delas, cada um dos pregadores que estiveram aqui, ministraram aos nossos corações. E eu saio daqui hoje, depois que eu terminei esse sermão aqui, aprendendo a estar contente com Deus, com o Senhor, sabe? Contente com o Senhor, contente com a igreja, contente com a vida da igreja, que nós vamos aprender mais um pouco aqui, tá bom? E vocês também vão aprender muito hoje aqui em relação à igreja. Então abre aí sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. É um texto que a gente sempre lê aqui nos dízimos e ofertas, mas nunca fora pregado aqui de fato, Então hoje nós vamos pregar ele. Os recados eu dou no final. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Quem encontrou? Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me com toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, senão somente vocês. Porque até para Tessalônica mandastes não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. Não que eu procure as dádivas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre vosso espírito. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí. O propósito deste final, então, dessa carta, desse capítulo, é claro. Paulo transmite para nós aqui a gratidão e a dádiva que fora dada pela igreja, que ele recebeu pela igreja de Filipenses, pelas mãos do seu filho na fé, Epafrodito, que levou essa oferta até Roma, aonde Paulo estava preso e poderia ser a qualquer momento condenado a ser morto. E nesta parte da carta de Paulo chega a dar as razões principais por que ele está escrevendo esse último capítulo. Ele deixa para agradecer a igreja de Filipos nesse capítulo 4 agora, nessa parte final. E o apóstolo então reservou para o fim e para dar ênfase a isso. Nesse tributo de gratidão, Paulo então dá um belo testemunho de sua relação com a igreja de Filipos, na realização da obra de Deus, no caso missionária. E a relação de Paulo com a igreja de Filipos era de parceria. E
Paulo escreve então esse último capítulo para registrar o seu tributo de gratidão a essa igreja, que foi a sua parceira no ministério até o final da sua vida. Paulo estava ligado à igreja e a igreja o apoiava. Havia uma troca abençoadora entre o obreiro no campo, Paulo, e os crentes na base, a igreja. A igreja não só enviava ofertas a Paulo, mas ela também efetivamente estava envolvida com ele. Isso é lindo. Paulo então vai trabalhar aqui nesse texto para nós também, que vai demonstrar o que? O seu contentamento, em estar contente em todas as suas maneiras de viver, mas estar contente também com essa igreja de Filipos. E o contentamento não é o mesmo que uma complacência, como também não é falsa paz com base na ignorância. Não, o cristão complacente não se preocupa com os outros, é o que Paulo está dizendo. Enquanto o cristão que é contente, ele deseja compartilhar sempre as suas bênçãos. O contentamento não é uma fuga da batalha, mas sim o contentamento é o que? Paz e confiança permanentes em meio à batalha. Então, nesse texto então que nós estamos lendo aqui, Paulo vai nos ensinar sobre recursos espirituais, que nos ensina sobre a suficiência na pessoa de Cristo e o contentamento com aquilo que Cristo já nos deu. Se não tem alguém contente aqui, eu creio que no final dessa pregação você vai ser uma pessoa mais contente. Amém? Então vamos lá. Então aqui de imediato no versículo 10, obrigado, Claudia. Nós vamos ver de imediato aqui a providência de Deus a partir dos Filipenses. É importante destacar aqui para nós que Paulo, ele coloca toda a sua ênfase não nas ofertas dos Filipenses, mas ele coloca toda a sua ênfase na alegria no Senhor, a sua alegria no Senhor, e não na generosidade dos Filipenses. Por quê? Porque ele sabia que os crentes de Filipos eram apenas os instrumentos nas mãos de Deus, Deus sendo aquele que inspirava estes crentes a ofertar, a abençoar o ministério de Paulo. Paulo então tinha uma profunda consciência de que a providência de Deus sempre, na maioria das vezes, opera por meio das pessoas. Às vezes nós nos preocupamos, pedimos Deus, Ele é o provedor, e nós esperamos pela providência. Mas na maioria das vezes, vou falar sempre, tá? Mas na maioria das vezes, Deus vai usar pessoas como instrumento dele para providenciar aquilo que você precisa na sua vida. Então, o que você e eu precisamos de imediato aqui? Às vezes nós dizemos, não, que isso, não. Mas às vezes a pessoa está chegando e está te abençoando com aquilo que você precisa, e muitas das vezes você não quer receber. Mas a resposta para você nessa noite é Deus que está enviando. Você não orou? Você não pediu? Então Deus está enviando o sustento para você, a providência para você, sendo a pessoa que está entregando o instrumento das mãos dele. Então, assim Deus, o que Deus fez? Deus supriu as necessidades de Paulo por meio da igreja. Outro parênteses aqui, o momento de ofertar e dizimar na casa do Senhor é sermos instrumentos nas mãos de Deus para poder sanar, para poder providenciar sustento na vida de pessoas. Muitas das vezes nós oramos, eu já falei isso aqui várias vezes, nós oramos pedindo a Deus uma resposta, sim, mas Deus, talvez nesse momento Deus quer usar você como resposta na vida de alguém. Você já parou? Deus, usa-me como um instrumento nas suas mãos, como providência do Senhor, que é o provedor.
Isso é maravilhoso, irmãos, quando nós orarmos assim. Porque seja através da oferta, seja através do dízimo, seja através de você ajudando alguém na rua, como nós, graças a Deus, Lagoa em Ribeiro tem sido uma igreja alvos. Deus tem usado nós como ser providência na vida de pessoas nessa comunidade. Então, o que Paulo vai fazer aqui? Paulo vai agradecer. Oh, que alegria, pois finalmente renovaste meu cuidado ao meu favor. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu sei que faltou algumas vezes, mas eu sei que às vezes a oportunidade apertava para vocês. Então Paulo vai agradecer a igreja pela provisão, mas a sua alegria diante disso está no provedor. É o que Paulo vai dizer: a minha alegria é no Senhor, porque eu sei que se não fosse Ele, vocês não tinham abençoado o meu ministério. Então, outro parênteses aqui, que nós como igreja venhamos estar mais sensíveis à presença, ao toque, à instrução e à direção do nosso Senhor e Deus, para que nós venhamos ser homens e mulheres, instrumentos para poder sustentarmos pessoas, vidas, famílias. Amém, meus irmãos? Porque a gratidão de Paulo está no Senhor, mas ele sabe que a igreja é falha, as pessoas são falhas. A igreja só ofertou, abençoou, porque Deus, o Senhor da igreja, movimentou o coração da igreja. E a gratidão é uma atitude que traz alegria para quem a manifesta, sabia? Nós devemos sentir alegria quando nós abençoamos alguém, quando nós entregamos, mas também a alegria mais será de quem a recebe. Por isso que é melhor dar do que receber, porque a gente se alegra em dar e vê aquele que recebeu alegre muito mais. Por isso que é melhor dar do que receber. Então Paulo, ele era um homem pródigo em elogios. Ele sabia reconhecer o valor das pessoas. O trabalho delas é sobretudo, e sobretudo a generosidade, com que ele era tratado por elas. Ele tornava isso conhecido diante de Deus e de todos os homens. E o interessante é que o termo providência vem de duas palavras do latim. A palavra pro significa antes, e vidência é vídeo, significa ver antes. Então a providência de Deus significa o quê? Que Deus vê de antemão. Não quer dizer que Deus apenas sabe de todo antemão. Não, envolve mais do que um antemão, que envolve muito mais que um mero conhecimento, que Deus tem conhecimento antes de tudo. Não é somente isso, mas é a obra que Deus realiza antecipadamente, ordenando as circunstâncias e situações, de modo que essas circunstâncias e propósitos e situações convergem aos seus propósitos, ou melhor, cumpra com seus propósitos divinos. Ele faz com que todas as circunstâncias da sua vida, situações, cumpra com o propósito que Ele tem na vida de cada um. Isso é maravilhoso. Isso nos mostra que as situações e as circunstâncias estão no controle das mãos de Deus também. E Ele faz com que todas essas circunstâncias, situações, vão convergir no propósito que Ele tem na sua vida. Mesmo que às vezes nós olhamos e digamos: como é que pode? As coisas estão totalmente fora do propósito de Deus para você, mas para Ele não. Ele está fazendo com que tudo isso permeia, vai para um lado, vai para o outro, mas tudo no final vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo, filha? É esse propósito que eu queria alcançar na sua vida. Então Deus, Ele tem as rédeas da sua história na mão dEle. Amém? Então nada pode tomar, nada pode tirar as rédeas da mão da história dele. Então Paulo, ele não recebeu um salário de algumas igrejas para proteger-se dos críticos de plantão que tentavam distorcer suas motivações e atacar seu apostolado. Paulo não se movia por aquilo que ele recebia, não, estava totalmente, o propósito dele estava acima
Então, de outro lado, algumas igrejas, como ele mesmo diz aqui, como a igreja de Corinto, deixaram de pagar ou deixaram de abençoá-lo que era devido, precisando da igreja da Macedônia, de Filipos, enviar-lhe o sustento em que ele trabalhava. E de forma particular, a igreja de Filipos foi a igreja que deu suporte financeiro a Paulo, mesmo quando estava ainda na região da Macedônia, no início do processo de evangelização da Europa. A igreja de Filipos jamais teve falta de interesse em ajudar o apóstolo Paulo. Teve sim circunstâncias desfavoráveis ao fazer, mas a sustentação financeira ao apóstolo Paulo, a sustentação financeira aqueles que vão para fora, elas precisam ser metódica, suficiente e contínua. Não é somente enviar ofertas esporádicas. A igreja de Filipos não fez isso. Estamos enviando aí R$500 para você hoje aí, beleza? Para te abençoar. Não. E a igreja de Filipos assumiu o ministério do apóstolo Paulo. Falou assim, você abriu aqui, você nos deixou aqui, mas nós vamos ser aquele que vamos sustentar a obra aí. Se o nosso compromisso é enviar para você R$500 todo mês, todo mês vai estar chegando aí para você. Mesmo que seja às vezes cantos e barrancos, mas vai chegar para abençoar aí, porque nós sabemos do propósito que Deus tem através da sua vida de alcançar a Europa. A igreja de Filipos era assim, e foi isso que o apóstolo Paulo experimentou da igreja de Filipos. Então, irmãos, diante disso, para aplicarmos esse versículo aqui, nós precisamos desenvolver essa atitude no seio da igreja. Precisamos. Eu não sei domingo aqui à noite, porque de manhã eu não consegui. Mas nós vamos ser aqueles que vamos abençoar uma clínica de recuperação. Nós vamos ser mantenedores dessa obra lá. Nós vamos ajudar aquela obra. Mesmo que às vezes não consiga o dinheiro, mas com higiene pessoal, enviando cestas básicas para lá, verduras, mas nós vamos ajudar aquela obra lá. Nós vamos ser mantenedores daquela obra. E nós precisamos ser uma igreja assim. O que adianta às vezes nós temos culto de missão, igual tem muitas igrejas que tem culto de missão, mas prega sobre missão, mas a igreja não faz missão, a igreja não sustenta o missionário do outro lado, entendeu? Não sustenta uma ONG cristã talvez, não ajuda crianças carentes, não faz nada. E nós precisamos ser essa igreja, como a igreja de Filipos. Quem sabe não vai sair daqui um missionário. Lagoinha está abrindo portas. A nossa regional, ela sustenta um pastor lá, uma Lagoinha lá no Haiti. A nossa regional está lá, sustenta o pastor, e eles já estão com 2 Lagoinhas no Haiti já. O pastor lá. E estão lá firmes. O pastor Sandro, que é o nosso regional, virou e falou: pode faltar até o aluguel aqui, mas na nossa igreja aqui, mas lá não vai faltar para ele não. Nós vamos sustentar aquela obra lá, porque ela é de Deus. Então nós precisamos como igreja sermos assim. Amém, meus irmãos? Aí Paulo continua: não digo isto por causa da necessidade, pois eu já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade, também sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Muito embora então Paulo julgasse legítimo receber sustento das igrejas, como ele diz em 1 Coríntios 9, que por acaso não dará a comer o boi que debulha, né? Ele diz lá. E é como se imagina você trabalha todo mês e não recebe pelo suor do seu rosto. É o que Paulo está dizendo. Paulo então decidiu não usufruir desse direito. Desta forma, em alguns lugares ele precisou trabalhar para suprir as suas próprias necessidades. O que Paulo fazia? Construía tenda, às vezes para pagar a passagem das suas embarcações. Pagar a passagem das suas embarcações para poder fazer as viagens missionárias, quando faltava o sustento. Com isso então ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. A vida de Paulo não floresceu no paraíso de arrebatadoras aventuras. Paulo passou por grandes necessidades, sabia o que era fome, sabia o que era sede, frio, nudez, prisão, açoites, tortura mental e até
perseguições. Só que Paulo não é nenhum presunçoso para proclamar, dizendo: eu sou o capitão da minha alma. Não. Tampouco um estoico que confiava em seus próprios recursos e supostamente imperturbável ante o prazer e a dor. Não. Mesmo que ele buscasse suportar sem queixa a sua irremediável necessidade. O apóstolo Paulo não era uma estátua, ele não era um robô. Ele era um homem de carne e osso. E ele já teve experiências de alegrias e aflições. Mas na sua luta constante, caminhada cristã, ele aprendeu a viver contente. E o seu contentamento emanava disso, dessas tribulações, dessas lutas, emanava dessas aflições. E não era dentro dele, mas de outro, além de si mesmo, das circunstâncias. As lutas poderiam vir pressionando ele, fazendo ele ficar atemorizado, preocupado, vontade de às vezes largar, abandonar, como eu e você. Mas o seu contentamento sempre vinha de Deus. Sempre. É Deus nos ensinando. E nós precisamos tirar proveito dessas circunstâncias, desses açoites, assim como Paulo. Como ele mesmo diz em Filipenses 1:12. Ele diz assim: sabe, essas circunstâncias, essas prisões estão contribuindo mais ainda para o avanço do Evangelho. De que maneira as cadeias em Cristo estão se tornando conhecidas diante de toda a guarda pretoriana. Paulo está dizendo: eu estou tirando proveito dessas circunstâncias todas. Sabe disso? Às vezes o diabo ele pode até tentar pensar que está me destruindo, mas não sabe ele que através das pressões que ele está vindo, da luta que ele está vindo, jogando contra mim, eu estou tirando o que? Ensino. Eu estou aprendendo a estar mais contente com o Senhor, nessas lutas, nessas batalhas travadas que eu estou nela. Assim era a vida de Paulo, meus irmãos. Ele sabia que eles precisavam sim tirar proveito, que a luta dele não era contra carne nem sangue, mas sim as potestades espirituais. Então ele sabia que a sua força viria de Deus. E é por isso que ele aprende a ser contente nessas lutas. Então o contentamento ele é um aprendizado, não é algo automático que vai acontecer. Não, é aprendizado. Nós aprendemos através disso. O aprendizado do contentamento cristão, porém, não se dá por meio de um ritual místico, mas pelo exercício da confiança em Deus. Os bens materiais devem ser vistos sempre como dons de Deus, e nunca como substitutos de Deus. Nosso contentamento deve estar em Deus, mais do que nos presentes de Deus, mais do que nas dádivas de Deus. Nosso contentamento, e o contentamento de Paulo, ele não está em coisas ou em circunstâncias. A base do contentamento de Paulo não era o dinheiro, mas sim a pessoa de Cristo. Para ele, para Paulo e para nós também deve ser. O contentamento dele era mais, o que importava para ele mais era ser do que ter. Ele estava se preocupando mais em parecer mais ainda com Cristo, do que ter as dádivas ou presentes que Cristo pode dar. Aleluia, irmãos. Que as nossas preocupações devem ser isso daqui mais ainda para frente, até que Cristo volte, em querer se parecer mais com Cristo, em querer mais as coisas do céu, como Paulo mesmo diz em Colossenses 3: buscais as coisas que são de cima e fazer as coisas da terra morrer. Mas assim como Paulo, eu estou me preocupando mais em ser parecido com Cristo, através das minhas condutas, através das minhas falas, através do meu andar, do querer adquirir, do querer possuir, porque isso tudo passa. É por isso que Paulo fala: é por isso que o meu desejo é viver sempre Cristo, e o meu desejo, se chegar a morrer, o morrer para mim é lucro. Que a nossa vida cristã, meus irmãos, a nossa caminhada cristã venha a ser assim.
Que nós venhamos buscar mais ser, tem a ver com caráter, tem a ver em parecer mais com Cristo, do que querer adquirir, do que querer possuir. Que esse venha a ser o nosso desejo em nome de Jesus. E isso é aprender a ser contente. Se a gente conseguiu colocar uma porta na casa, amém. Mas se não conseguiu ainda, amém também. Amém também. Nós precisamos estar contente com Cristo. O seu contentamento era Cristo. Humilhação ou honra, fartura ou fome, abundância ou escassez, eram situações vividas por ele. Mas no meio delas, e apesar delas, Paulo aprendeu a viver contente, pois a razão do seu contentamento estava em Deus, não nas circunstâncias. Olha que interessante que diz aqui. Paulo era um termostato e não um termômetro. Um termômetro não muda coisa alguma, apenas registra a temperatura. Um termômetro não tem poder de mudar as coisas, ele se deixa afetar por elas. É ou não é? É assim? O termômetro está sempre descendo ou subindo, de acordo com a temperatura. Mas um termostato, ele regula a temperatura do ambiente em que se encontra e faz as alterações necessárias. Paulo era um termostato, pois em vez de ter altos e baixos espirituais, de acordo com a mudança das situações, Paulo não era assim. Paulo, ele aprendeu a viver contente apesar das situações. Ele não era uma vítima das circunstâncias, mas ele era um vitorioso sobre essas circunstâncias. Quem que você tem sido? Um termômetro que vive de altos e baixos na caminhada cristã? Não é pecado, mas nós estamos aprendendo com Paulo aqui. Ou nós somos um termostato, que chegamos no ambiente, está aquela situação, aquela circunstância, mas você fala assim, não é o ambiente que me muda, mas eu que me adequo ou mudo o ambiente onde eu chego. Assim era a vida de Paulo. Que inspiração a vida de Paulo. Aí entra o texto que nós lemos. Aí Paulo vai dizer: tá vendo tudo isso aí? Tá vendo tudo isso aí? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui Paulo demonstra sua confiança inabalável em Cristo. Onde que Paulo está aqui? Paulo está preso na sala de espera do martírio, esperando a condenação de César, com um pé na sepultura, caminhando para uma condenação, mas longe de ser um caniço agitado pelo vento. Era aquele que estava se erguendo como uma rocha, que mesmo fustigada pelo vendaval da adversidade, permanecia firme e imperturbável. Ele dizia: tudo isso aí eu posso, porque é Ele que me fortalece. Quando nós dizemos isso, irmãos, quando Paulo diz que tudo posso naquele que fortalece, o tudo posso aqui não tem a ver que você pode só vitória, ou sobre ter prosperidade, ou sobre eu posso ter o carro do ano, eu posso ter a casa do ano. Não é sobre isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo em nenhum momento está dizendo, o contexto aqui, Paulo não está falando sobre essas coisas, não está falando nada disso. Ele está falando sobre aflições, ele está falando sobre prisões, ele está falando sobre quase ser morto. Sabe por que nós somos mais que vencedores? O contexto que Paulo diz em Romanos 8 ali, nós somos mais do que vencedores quando nós somos entregados à morte todos os dias. Aí nós somos mais do que vencedores. Nós temos que entender o contexto. Paulo não pode tudo, ele pode todas as coisas dentro da vontade de Deus. Aí já mudou. Você pode o carro? Pô, mas será que é da vontade de Deus? Você pode a casa, mas será que a casa é vontade de Deus para você? A expressão aqui de Paulo, posso todas as coisas que ele fortalece, ele está dizendo: eu tenho força para fazer
todas as coisas. Obviamente não significa todas as coisas no sentido pleno, porque Paulo não se tornara onipotente. Mas aqui está dizendo que ele pode todas as coisas dentro da vontade de Deus. Ele pode todas as coisas em Cristo e não a parte de Cristo. E o versículo 13 aqui refere-se a dois tipos de poder. De um lado, há poder que Paulo experimenta nas circunstâncias adversas da vida. E esse é o poder da vitória sobre as demandas de cada dia. Contudo, esse poder ergue-se de outra fonte, não inerente em Paulo, mas derivado de alguém. Paulo tem esse poder, essa força diária para enfrentar as necessidades diárias. Por quê? Pois foi o próprio Jesus que infundiu nele o seu poder. O poder que é dunamis, né? É como se fosse uma dinamite para explodir. Paulo somente está habilitado a enfrentar todas essas circunstâncias, porque é Jesus quem o fortalece. Deixa eu te falar para você uma coisa. Se você está passando por luta, por tribulação, tempestades, angústias, aflições, é porque você foi habilitado para isso. Por quê? Porque Jesus tem te fortalecido para essas angústias, para essas tempestades, para essas tribulações. Ele tem te fortalecido. Se você não está passando por nada disso, então se preocupe, porque talvez você não tenha sido um cristão habilitado para passar por isso. Aí você pode se preocupar. Mas se você tem passado por isso, meu irmão, se alegre no Senhor, como diz Paulo. Outra vez vos digo, se alegre nele, porque Deus te habilitou para você passar por isso, te mostrando e te revelando que Ele é que tem fortalecido você para passar por isso. Amém? É difícil de entender, porque nós não queremos viver isso. Isso contraria muitas das vezes nós, mas isso é cristianismo, isso é evangelho. A razão da fortaleza do apóstolo Paulo não é a sua idade, não é a sua força, o seu conhecimento, a sua influência ou os seus ricos dons e talentos, mas é Cristo. Em tudo pode, porque o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, é quem o fortalece. Ele é como, o apóstolo Paulo é como uma máquina ligada na fonte de energia. A força do seu trabalho não vem dele, mas do poder que vem de Cristo, meus irmãos. Tem hora que você não entende como que você passou por essa tempestade. Tem hora que você não entende como que você passou por essa tribulação. Tem hora que você não entende como é que você está conseguindo sobreviver ainda. Deixa eu te falar para você uma coisa. É porque a sua força está ligada, está vindo. Você está conectado com aquele que é a força, a própria força, Cristo, meu irmão. É Ele que tem fortalecido, é Ele que tem te dado força para você permanecer, continuar e até vencer essas batalhas. Aleluia. É por isso que você pode dizer: eu tenho força, mas a força não é minha, mas eu tenho força para passar por tudo aquilo, porque é Ele que tem me fortalecido. Tantas lutas, tantas aflições, tanta fome, tanta qualquer necessidade, quanto ter abundância, viver cheios, ter dinheiro, todas essas circunstâncias, a minha força vem do Senhor, e é ela que me capacita a viver tudo isso. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele diz: todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. A igreja de Filipos não só enviava dinheiro para Paulo, mas enviava também consolo. Ela não apenas supria suas necessidades físicas, mas também emocionais e espirituais. Os filipenses renovaram a sua bondade de dois modos: ajudando o apóstolo financeiramente e partilhando da sua aflição. Isso é lindo. Era uma igreja que contribuía para a obra através da vida de Paulo, não apenas como um desencargo, mas sobretudo, melhor dizendo,
por um profundo gesto de amor. A igreja de Filipos enviou Epafrodito, lembra lá, capítulo 2, versículo 19, pastor Mateus pregou aqui. Enviou Epafrodito não apenas como uma oferta, não somente aqui, ó, tá aqui, ó, não, mas como a oferta. Epafrodito levou a oferta e ele está dizendo: eu estou aqui como oferta para te ajudar nas aflições, para ser o seu suporte, Paulo, para te ajudar, para carregar sua pasta, sua capa, os seus livros. Estou aqui para te ajudar. A expressão aqui grega que diz o texto associando, significa se associar-se não somente a Paulo como indivíduo, mas sobretudo associar, ser sócio, não no sentido de dinheiro, mas ser sócio, compartilhar junto, estar junto na obra de Paulo que ele tinha. A igreja era parceira de Paulo, mas também da obra que Paulo estava exercendo. A igreja se importava com o obreiro, mas também com a obra em que o obreiro estava. Isso é lindo. Por isso que ele está dizendo: todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição, não só com ofertas, mas vocês enviando suportes para estar aqui comigo, porque Timóteo já estava com ele. Timóteo já estava com Paulo. Eles enviam ainda Epafrodito para estar lá. Aí, e bem sabeis, ó Filipenses 15, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão somente vocês. Porque até para Tessalônica mandastes, não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. O que nós vemos aqui? Reciprocidade na relação com o obreiro. A igreja de Filipos tinha um lugar especial na vida de Paulo. Tinha. Todas, Tessalônica, Éfeso, Corinto, cada uma tinha um coração, mas Filipenses tinha um lugar mais aconchegante no coração de Paulo. Desde o início, ela era uma igreja que era parceira do apóstolo, e foi até o final. Era uma igreja constante no seu compromisso com Deus e com o apóstolo. Irmãos, há igrejas que têm picos de entusiasmo pela obra missionária, em poder apoiar alguma coisa. Fazem conferências, culto de missão, igual eu falei, faz congressos e faz levantamento. E para obreiros missionários até que estão longe. Mas depois sabe o que acontece? Abandona eles. Abandonam-os. E abraçam outras prioridades. A igreja de Filipos era uma igreja fiel no seu envolvimento e engajamento com Paulo e com a sua obra. A relação da igreja com Paulo era uma avenida de mão dupla. Ela dava e recebia. A igreja investia bens financeiros e recebia benefícios espirituais. Paulo orava pela igreja. Paulo clamava pela igreja. Paulo, ele se entregava pela igreja. Romanos 15, 27, olha o que vai dizer lá. 15, 27, olha o que Paulo fala. Isso lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, pois se os gentios foram participando de seus bens espirituais, deve também ministrar-lhe os temporais. Paulo está demonstrando aqui o que como devedor, sou devedor desse amor para vocês, então eu oro por vocês. Vocês podem até entregar, mas eu oro não porque vocês estão entregando para mim. Independente disso, eu já oro por vocês para que a bênção de Deus seja sobre vocês. Eles, a igreja, investia em riquezas materiais. Eles investiam na vida de Paulo, investiam na obra missionária de Paulo, no trabalho de Paulo, mas eles também recebiam riquezas espirituais, porque Paulo orava pela igreja. De Paulo, a igreja recebia bênçãos espirituais. Da igreja, Paulo recebia bênçãos materiais. Olha que lindo, irmãos. É uma avenida de mão dupla. A igreja precisa, sim, para sobreviver, sim, e Deus dá para poder abençoar, certo?
enquanto Paulo estava precisando de materiais para ajudá-lo nas suas viagens, para que o evangelho continue prosseguindo, avançando, expandindo, Deus estava fazendo o quê? Abençoando ainda mais a igreja. Meus irmãos, se nós nos tornarmos uma igreja que somos aqueles que plantamos, abençoamos, temos o coração sensível à obra de Deus, e o obreiro também que trabalha, meus irmãos, nós vamos colher bênçãos espirituais. Talvez tenha ofertas que vocês já entregaram aqui, que já chegaram em lugares que você nem imagina, mas lá naquele grande dia, você vai ficar sabendo, onde talvez aqueles 5 reais, aqueles 2 reais, ou aquelas moedinhas que você colocou no gasofilaço, lá em cima, você vai ficar sabendo aonde ela foi depositada, aonde ela chegou, porque a própria Bíblia diz que o meu Deus, o nosso Deus, não fica devendo nada a ninguém. Paulo ministrava amor, a igreja ministrava amor ao apóstolo e recebia de Paulo gratidão. Versículo 17: não se preocupe com as dádivas, não que eu procure, olha aí que ele diz, não que eu procure as dádivas, os presentes, as ofertas, não, mas eu procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Olha que interessante. O maior interesse de Paulo aqui é no bem espiritual dos crentes do que no dinheiro deles. A maior alegria de Paulo não era receber o donativo enviado pela igreja, mas saber que os dividendos espirituais da igreja aumentaram por conta das suas generosidades. Paulo manteve a tônica aqui nessa carta. Os interesses do outro vêm antes do que os próprios interesses seus. Paulo ensinou isso aqui. O apóstolo enfatiza aqui para nós que sente gratidão não apenas porque eles enviaram uma oferta, mas também porque esse enviar serviu de sinal da graça de Deus sobre a vida deles. Se Deus tem nos dado graça, se Deus tem nos dado condições para abençoar, para poder suprir, para poder ofertar e dizimar, meus irmãos, isso é, você melhor dizendo, eu e você temos sido alvos da graça dele. Da graça dele, porque é o que ele está dizendo aqui. Porque se eles tiveram condição para ofertar, porque eles foram, a igreja foi alvo da graça de Deus sobre eles. Usando uma figura de linguagem aqui que Paulo usa aqui, a parte do crédito, seria aqui um depósito que efetuaram no Banco Celeste, que se multiplicaria a juros compostos, para benefício deles mesmos. Olha isso aí. O objetivo dos filipenses aqui fora que sua generosidade tivesse Paulo como alvo, e isso de fato aconteceu. Todavia, no âmbito espiritual, o lucro permanente pertence aos filipenses. O lucro é deles. E esse versículo está cheio de termos comerciais. Ele fala sobre donativo, talvez seja um termo técnico para exigência de pagamento de juros. Já a palavra fruto é lucro ou juros. A expressão para nós aqui que aumente é um termo bancário, regular para crescimento financeiro. O vosso crédito significa conta. Então assim, a sentença toda é um jogo de palavras aqui para nós, que procura exprimir a esperança de Paulo num jargão comercial. Ele está dizendo, eu aguardo, Paulo está dizendo, eu aguardo os juros que serão creditados em mim. Ele está dizendo, eu aguardo que os juros desse depósito que vocês têm feito, que vocês têm colocado na conta, serão creditados em vossa alma. De tal forma que Paulo no último dia estará satisfeito com seus investimentos em Filipos. Quando ofertamos, irmãos, nos beneficiamos a nós mesmos na mesma medida que socorremos os necessitados. Quem dá ao pobre, diz a Bíblia, a Deus empresta. Sabia? Isso não é ditado popular, não, é Provérbios.
Quem dá ao pobre, a Deus empresta. É por isso que Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele paga. Ele paga. Quem semeia com abundância também se fará. Como diz o texto de Hebreus 6,10: porque Deus não é justo para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis os outros. O doador enriquece as duas pessoas. O doador, aquele que entrega, aquele que dá, enriquece a si próprio e a quem recebe. O donativo era realmente um investimento que estava como crédito na conta dos filipenses. Era um investimento que ele ia crescer paulatinamente, ricas evidências. E a palavra de Deus é enfática em afirmar que um donativo feito de modo correto, generoso, voluntário, sempre irá enriquecer o doador. A alma generosa, diz Provérbios 11:25, a alma generosa prosperará. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Digo de novo, né? Provérbios 19:17. Mas bem-aventurado é dar do que? Receber. Hoje, o que acontece? Muitos obreiros e pastores e missionários estão atrás do dinheiro do povo, como a gente vê muitas igrejas aí. Não estão interessados na alma do povo, mas no que o povo tem para dar. São obreiros fraudulentos, gananciosos, que usam toda sorte de esperteza para explorar o povo em vez de apacentar o povo. São pastores de si mesmos e não do rebanho de Deus. São exploradores das ovelhas, gostam de arrancar a lã das ovelhas e não pastores das ovelhas. São mercenários e não missionários. João 10 diz o quê? O diabo vê o quê? O ladrão, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir, né? A gente sempre usa o diabo vem para matar, roubar e destruir. Não, o texto ali está falando sobre o ladrão. Mesmo que essas atitudes se aplicam ao diabo, sim, se aplica. Ele mata, ele rouba e destrói, sim. Mas tudo regido pelo Senhor. Mas ali o ladrão, o que Jesus está falando? É sobre o pastor, que é ladrão. Esse pastor, ele vai dizer lá que ele vem, o ladrão, esse pastor, porque o contexto ali é Jesus o bom pastor. E ele vai falar sobre aquele que entra pela porta, é as ovelhas, mas aquele que pula é ladrão salteador, não entra pela porta, que é Jesus. Então ele diz assim, que o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele está dizendo, aí ele continua dizendo, os mercenários, aqueles que não são pastor, só servem para tosquear as ovelhas. Estes vêm para roubar, matar e destruir as ovelhas do sumo pastor. Então o que Paulo está dizendo aqui, nesse versículo 17, é isso. Que tem tanto estes que gostam, que são abençoadores da obra, abençoam os obreiros, vão colher, vão receber da parte de Deus essa graça, mas tem aqueles também que faz ao contrário, que rouba, que explora, que são mercenários e não missionários. Aí, mas bastante tenho recebido, 18, e tenho abundância, cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. A igreja de Filipos não ofertava com pesar, nem por constrangimento. Ela não fazia assim, né? Tem que ofertar Paulo, né, coitado, senão como é que ele vai sobreviver? Vamos ofertar por dó. Não, eles não faziam por isso. Ela fazia da oferta ao apóstolo um culto a Deus. É o que Paulo refere aqui a eles. Ela enviava o sustento de Paulo com alegria, tal como se estivesse oferecendo a Deus um sacrifício aceitável. É o que Paulo reconhece. Da vossa parte que me foi enviado como cheiro suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus foi as suas ofertas. A contribuição deles era um ritual de consagração, um tributo de louvor a Deus, feita com alegria, uma liturgia que subia ao céu com um aroma suave, e Deus se agradava disso.
O apóstolo usa palavras que fazem do dom dos filipenses não um presente para Paulo, mas um sacrifício a Deus. A alegria de Paulo em receber a oferta não está no que chegou às mãos dele, mas no que significava para eles. Irmãos, às vezes você vai ofertar e você coloca tão valor, tanto crédito, você é para Deus, tanta alegria, tanto amor, que aquele a quem recebe até reconhece, até nota aquilo, mas aquele quem está recebendo vai entender o quão é significativo para você primeiro, porque não é sobre dar porque a pessoa precisa, mas é primeiro porque você estava fazendo para Deus, o quanto aquilo significa em Deus para você. Olha o que o autor diz aqui, William Hendricks, diz assim sobre essa passagem: Paulo não poderia ser tributado melhor louvor aos doadores. Os donativos são aroma de suave perfume, uma oferta, uma oferenda apresentada a Deus, grata e muito agradável a Ele. São comparáveis aqui as ofertas de Abel em Gênesis 4, que Deus se agradou, de Noé, quando ele desce da arca, dos israelitas, quando no estado de ânimo correto apresentava os holocaustos, dos crentes em geral dedicar suas vidas a Deus, como fez Cristo, a maior oferta de todas, ainda que de uma maneira única. O apóstolo Paulo então deixa de lado a linguagem da contabilidade e apela para as expressões do culto. É um culto, rapaz, suas ofertas. Paulo recebe esse donativo da igreja com tal reverência que ele vê nessas ofertas a igreja como sacrifício agradável e suave a Deus. Ele entende que antes dos irmãos filipenses lhe terem enviado esse sustento para Roma, essas ofertas subiram como um aroma suave aos céus antes de chegar às mãos dele. Antes de elas serem dadas a ele, foram consagradas a Deus. As palavras aceitável e aprazível a Deus nesse texto são termos de culto, como diz em Romanos 12. Paulo está profundamente imbuído de que o donativo que o preenche, na realidade, foi feito a Deus primeiro. Então, meus irmãos, é por isso que a gente ora e pede que Deus conceda sabedoria aos administradores e temor, porque quem oferta, oferta a Deus, mas o que não sabe administrar aquilo que é ofertado a Deus, vai ter com Deus. É com Deus, porque primeiramente você dá a Deus. Nunca é ofertado a pessoas, mas somente a Deus. E Paulo faz 3 comparações rapidamente aqui para a gente entrar nos textos finais. O primeiro aqui, ele compara-se à árvore brotando, no versículo 10. Renovastes o vosso cuidado, muito me regozijo. Ele fala aqui de uma árvore brotando. O termo renovar que ele usa aqui refere-se a uma flor abrindo-se ou uma árvore brotando ou florescendo. Muitas vezes passamos por invernos espirituais, mas quando chega a primavera, as bênçãos elas se renovam. As árvores o quê? Volta a florescer de novo. No 14 ao 17, Paulo usa aqui a palavra, compara um investimento, né? A conta que eu acabei de falar. E a igreja se associou a ela e disse que quem cuida, e o Senhor é quem cuida da contabilidade, e jamais sonegará dividendos espirituais. Terceiro e último, versículo 18, Paulo compara um sacrifício. É um sacrifício espiritual colocado no altar para a glória de Deus. Aí ele diz: e o meu Deus, aqui Paulo fala, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Faz ofertas, não dá sobra, mas apesar das necessidades ele oferta. A igreja de Filipos tinha um coração maior do que o bolso. Eles davam não do que sobrava, mas do que as suas próprias necessidades. Ofertava sacrificialmente. Eram pobres, mas enriqueciam muitos. Nada tinham, mas possuíam tudo. Olhavam a contribuição não como um peso, mas como uma graça.
como um dom imerecido de Deus. Não davam apenas com generosidade, mas também com sacrifício. Elas ofertavam não apenas para Paulo, mas também aos irmãos pobres que tinham visto. A riqueza de Deus, a riqueza divina está aberta para os que amam a Deus e ao próximo. E, deixa eu correr aqui. Em vez de nós desejarmos todas as coisas, aceitaremos a sua provisão e o poder para viver para Ele. Quando a obra de Deus é realizada à maneira de Deus e para a glória de Deus, vou repetir. Quando a obra de Deus é realizada à maneira de Deus e para a glória de Deus, nunca faltará a provisão de Deus. Então, se você faz da maneira de Deus e para a glória de Deus, nunca faltará a provisão de Deus na sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nunca. E Paulo é o nosso Deus. Aí ele fala, né, o início do versículo 19, ele fala: e o meu Deus. Ele se aposta de Deus, fala assim: o meu Deus suprirá as nossas cidades. Aí no versículo 20 ele diz assim: agora o nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Em 7, então, Paulo reconhece que o fim último da vida é a glória de Deus. O fim do homem é glorificar a Deus. Para Paulo, a doutrina nunca é matéria árida. Sempre que ocupa sua mente, também enche o seu coração de louvor. Paulo é um homem que é um homem da vida, e a sua vida é um louvor constante. Constante. A sua teologia governa as suas atitudes. O que ele pregava era o que ele vivia, e o que ele vivia é o que ele pregava. A sua vida estava centrada em Deus e não nele mesmo. Nunca buscava glória pessoal, não construía monumentos em si mesmo, não busca as luzes e os holofotes, nem procura os holofotes do sucesso. E vive com os pés na terra, mas com o coração no céu. Se Paulo estivesse aqui hoje, mano, você acha que Paulo, igual nós falamos domingo aqui, você acha que Paulo estaria preocupado em quem deixou de seguir ele no Instagram, ou quem saiu do grupo do WhatsApp, ou quem está seguindo ou deixa de seguir ele no Instagram? Paulo não se preocuparia com isso nunca. Os pés dele estavam aqui, pregando o Evangelho, mas o coração não estava pegado nas coisas daqui. Era o céu. Em todo tempo era o céu. Paulo fecha as cortinas da sua vida, proclamando a verdade central das Escrituras. E a glória de Deus é o grande vetor da vida humana. E Paulo conclui dizendo assim: então, saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo saúdam. Paulo está dizendo: saudai a todos os santos, mas receba também saudações de Timóteo, de Epafrodito, que está comigo aqui também. Vocês recebam aí. Paulo conclui essa magna carta de alegria, esse monumento formoso da providência de Deus, como um pastor que se lembra de cada uma das suas ovelhas. Ele invoca sobre elas a graça do Senhor Jesus, que é no versículo 23. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre vocês. Paulo também, como evangelista, é lindo demais, porque ele disse: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Era aqueles soldados. Esse da casa de César é a guarda pretoriana. Paulo era preso a cada um daqueles soldados. Ele pregava para aqueles soldados. Lembra que eu falei? No versículo 1, capítulo 1, versículo 12. E mudava o turno. Quando mudava o turno, Paulo chegava assim: e aí, bom dia. Já ouviu falar de Jesus? E ó, evangelho neles. Mudava o turno, chegava o outro. Vamos continuar que nós começamos outro sobre Jesus.
sobre o evangelho. Olha o que ele está dizendo. Todos os santos, os santos aqui são separados, a igreja, né? De Roma, mas especialmente os que eu ganhei aqui dentro da casa de César. Eles são crentes agora. Receba as saudações dele também. Isso é lindo, irmão. Então essa expressão não se refere necessariamente aos familiares ou parentes do imperador, mas todas as pessoas que estavam ao serviço do imperador, seja departamentos serviçais. Paulo estava ganhando todo mundo ali para o Senhor. Esses membros da casa de César eram pessoas convertidas dentro da prisão, irmãos. Paulo transformou a sua prisão em um campo missionário. Os frutos apareceram mesmo entre as algemas. Esse fato nos ensina que não é o lugar que faz a pessoa. Isso é um jargão, mas é o correto. Mas é a pessoa que faz o lugar. Não é você, não é o lugar que te molda, mas é você que é capaz de moldar e mudar o ambiente. Você é um termostato, tá lembrado? Ensina-nos outro assim, que no reino de Deus não existe lata de lixo, ou seja, não há vida irrecuperável para o Senhor. Há santos até mesmo na casa de César. Esse era um lugar de traições, de opressões e violência, mas se tornou lugar de salvação. Muitos poderiam pensar que o evangelho jamais entraria nessa casa. Todavia, Paulo teve o privilégio de ganhar pessoas de Cristo ali. Paulo poderia esperar sua liberdade para depois continuar o seu trabalho missionário. Entretanto, ele entendeu que a prisão também era um campo missionário. O outro autor diz assim: ainda mais importante é o fato de que o cristianismo penetrará até mesmo nos círculos desses servidores de palácios. Sua posição no ambiente completamente pagão, onde muitos adoraram o imperador como se fosse Deus, não os impediam de permanecer fiéis ao único Salvador e Senhor, de anunciar as boas novas a outros e de reanimar a igreja de Filipos com suas saudações. Meus irmãos, a eternidade revelará para nós quão grandes bênçãos deve ter emanado das vidas daqueles que se dedicaram a Cristo nos seios de ambientes tão mundanos. Deus abre as portas, mas nós devemos entrar por elas. Deus aponta o caminho, mas nós devemos seguir por ele. Deus põe diante de nós oportunidades, nós devemos aproveitá-las. Fica de pé no seu lugar. Essa é a igreja de Filipos.